Reflexão de hoje é a respeito do momento que a gente vem passando e diante de muita dificuldade, onde que pessoas têm adoecido mentalmente, emocionalmente, porque têm se alimentado da mídia em si, internet, onde eles só falam sobre morte, caso de doença, a economia que está sendo prejudicada, então é muita negatividade para a gente se alimentar. E o que a gente pode tirar de bom nisso? Será que a gente pode aprender com esse momento complicado que a gente está passando? Qual a visão que a gente pode ter a respeito desses acontecimentos? De cara, eu já posso te falar que quem não tem Cristo se desespera porque vê o que acontece e se apega em dados, em números e na naturalidade somente e unicamente. Agora, nós que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente tem uma esperança que vai além daquilo que a gente consegue ver. A gente pode se apegar naquilo que a Bíblia nos diz, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que me apegar ao que ela me diz. Vou ler com vocês aqui um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nossa esperança tem que estar naquilo que Cristo nos prometeu, que é a vida eterna, a salvação, aquilo que a Bíblia nos fala, que é a morada com Deus eternamente. Eu queria dizer que a gente não precisa se desesperar. É claro que a gente tem que se enquadrar no momento, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que obedecer às recomendações das autoridades, mas a gente não pode se desesperar. E se eu ficar me apegando somente em que eu assisto nos jornais, o que eu leio na internet, eu vou sucumbir àquilo ali. Vou ficar com o emocional abalado, vou ficar com a minha mente abalada com aquilo ali, porque se eu não me alimento de coisa boa, eu vou ficar prejudicado em toda e qualquer forma. Da mesma maneira que se eu comer coisas que me prejudicam, eu vou ficar com a minha saúde debilitada. Então eu tenho que ter o equilíbrio necessário, não me desligar completamente, mas daquela, como que diz, você vê somente o que é necessário, você viu o que está acontecendo, sabe mais ou menos como é que está ali e acabou. Você não tem que ficar o tempo todo se alimentando daquilo. E o que a gente pode mais tirar de proveito de um momento tão complicado? Porque a gente, como cristão, a gente tem que ter uma visão positiva das coisas. A gente não tem que ver que tudo está ruim por si só e só ver negatividade. A gente, como cristão, temos que ver o que tem de positivo nisso, em qualquer situação. E uma das coisas assim que eu tenho visto e tal, tem me levado a meditar muito, uma coisa bem marcante nesse momento dessa pandemia, é a questão do uso de máscara. O que, se eu me preocupo protegendo o outro, é um ato de amor. Creio que Deus está nos ensinando o seguinte, quando isso tudo passar, vocês têm que continuar se amando e se protegendo. Vocês têm que continuar se ajudando, não só com você próprio, mas pensando no outro. De forma que essa máscara ela tem me levado a refletir sobre isso. E olha o que diz o texto lá de Hebreus, capítulo 6, versículo 10 a 12. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo
que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que do fato do uso de máscaras, da gente demonstrar o sentimento de amor ao outro, no sentido de proteger, a gente tem que continuar também com essa mesma prontidão, com essa mesma dedicação, quando isso tudo passar, de pensar no outro, de proteger o outro, não só de pensar em mim mesmo. Outra coisa também é o fato da gente ter que ficar limpando a mão toda hora, lava a mão com sabão, passa álcool. Quando a gente vai no mercado, traz qualquer coisa da rua aqui, eu e minha esposa, a gente tem costume de borrifar álcool em tudo, limpar item por item, passar o pano depois de borrifar, guardar, as sacolas a gente separa. Então, isso leva a pensar o quê? A purificação, sobre a purificação, tanto daquilo que entra na minha casa, eu tenho que purificar, quanto daquilo que eu como, daquilo que eu me alimento, eu tenho que purificar. Aquilo que eu vejo como imundo, no caso das sacolas, eu tenho que me afastar daquilo que está imundo, daquilo que pode me contaminar. Então eu afasto aquilo que tem a possibilidade de me contaminar e fico somente com aquilo que me alimenta. Tem um texto aqui que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A gente se afasta daquilo que pode nos contaminar e só tenha contato com aquilo que vai nos ajudar. Então, tudo que a gente tem contato, a gente tem que purificar. Aquilo que eu vejo na internet, eu tenho que filtrar o que eu vejo, o tipo de música que eu ouço, eu tenho que purificar qual tipo de música eu estou ouvindo, o filme que eu assisto, eu tenho que purificar, eu tenho que filtrar para poder me purificar. Eu não posso ficar me envolvendo com coisas que me contaminam, eu tenho que me envolver com coisas que me edificam. Então eu tenho que filtrar tudo, o que eu tenho contato, eu tenho que filtrar. E lá em Tiago 4,8 diz assim também: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E a forma da gente fazer isso é se apegar cada vez mais na palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, só através da leitura da Bíblia que eu vou ter o discernimento necessário de filtrar determinadas coisas. Porque se eu deixar por mim mesmo, por minha intelectualidade, por minha sabedoria, eu vou pisar na bola. Eu vou me envolver com coisa errada. E a maneira que a gente tem de poder ter esse discernimento é lendo a Bíblia, é se relacionando com Deus, tendo a prática de oração. A gente tem que se preocupar com o nosso amigo, como o nosso amigo está. Você já ligou para algum parente seu, um tio, uma tia, avó, um primo, um amigo que seja, só para perguntar como que ele está? Como ele está passando por esse momento? Se está precisando de algo, uma conversa, um bate-papo. Mostrar que a gente se importa com essas pessoas, enviando uma mensagem, conversando, ligando. Como diz em Eclesiastes, melhor ser dois do que ser um, porque quando um cair, o outro levanta. Então, há necessidade do ser humano se relacionar com outro ser humano. Então, precisamos nos preocupar com as outras pessoas e mostrar essa preocupação através de nossos gestos. E para o mundo em si, esses textos não faz tanto sentido, porque pode ser uma viagem. Não tem nada a ver a máscara ser isso, não tem nada a ver lavar a mão,
tem isso, tem nada a ver. Mas a gente sabe que quem não tem Cristo, que não tem o Espírito Santo, não tem como entender essas coisas aqui que são espirituais. Precisamos ter Cristo para entender essas coisas. Olha o que diz em Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E como podemos ser espiritual para discernir todas as coisas? Lendo a Bíblia, orando, tendo o meu relacionamento com Deus diariamente, todo o tempo. Tem que buscar as coisas que é do alto. Tem que buscar as coisas que me ligam a Deus, me levam a Deus, para poder eu ter autoridade para filtrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu me relaciono no contexto geral. Então que possamos ter essa certeza de que até a tribulação ela produz a esperança, a perseverança, como diz o livro de Romanos. E esse momento difícil que sirva de aprendizado para a gente se importar com o próximo, querer proteger o próximo, querer ajudar o próximo, que possamos também nos purificar, nos separando daquilo que possa nos contaminar e filtrar aquilo que a gente tem contato, para que possamos estar sempre próximos de Deus, sendo discernidos pelo Espírito Santo. E para a gente ter essa visão, precisamos ler Bíblia e ter um hábito diário de prática de oração. Amém? Que sejamos todos abençoados com essa reflexão, que Deus abençoe a todos e breve estaremos juntos.